Hoje nós vamos falar de um assunto que é supersticioso. Exatamente. Guerra espiritual, a famigerada batalha espiritual. O que é bíblico e o que é superstição. Para amparar esse nosso texto, eu quero que você leia comigo o que está escrito lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso de número 10 em diante. Está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Grife esse termo, ficar firmes, contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Grife esse termo também, resistir. No dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que muito se fala hoje em batalha espiritual ou guerra espiritual é que existe uma guerra entre o bem e o mal. Isso não é verdade, isso é mentira, falácia gospel. Isso é superstição. Toda a guerra que aconteceu entre Jesus e as hostes da maldade, ela aconteceu na cruz do Calvário. Nem o próprio Cristo fez um enfrentamento direto no sentido de guerra com as hostes do mal, os principados e as potestades. O que aconteceu foi que Jesus, ao entregar a sua vida, ele venceu o mal pelo amor. Não foi guerreando, mas se entregando. Nós vemos hoje a superstição que envolve esse assunto. Mas eu quero dizer para você que o que existe não é guerra, o que existe é posicionamento. Paulo vai dizer aqui muito claro: ficar firmes, resistir, permanecer inabalável. A sua posição em Cristo é que faz com que você esteja inabalável diante de todas as investidas do mal. As ciladas, as armas forjadas, as setas que voam de dia, a mortandade que assola, as pragas que chegam, tudo isso é arma do inferno, mas ela não pode alcançar ou vencer o crente que está firme em Jesus e resistindo ao diabo, porque a Bíblia fala que não é a guerra que faz o diabo fugir, mas é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Paulo coloca aqui a menção dessa armadura, muita gente tornou isso um amuleto gospel. Eu vou colocar o cinto da verdade, vou colocar o capacete agora, vou pegar agora o escudo da fé. Mas, na verdade, o que Paulo estava querendo dizer aqui, quando ele olhou para aquele soldado romano, né? E ele olha aquela figura e ele faz alusão a isso daquele crente que vai permanecer. O capacete da salvação, ele está ligado a ter uma mente firme, a ter o que Paulo vai dizer aos Coríntios, a mente de Cristo. Não é sobre você colocar um capacete espiritual, não, é manter o seu pensamento, como Tiago diz, nas coisas do alto, pensando naquilo que é bom, pensar nas coisas que têm boa fama. É isso que quer dizer. Quando ele fala do escudo da fé, é você manter a fé que você tem em Cristo, manter a sua confissão de fé, manter-se de pé diante de tudo aquilo que se apresenta a você como fora dos parâmetros da palavra. Quando ele vai dizer da espada do Espírito, é você manejar bem a palavra da verdade, é você conhecer, é você entender, é você ter revelação daquilo que está escrito. Não achar que você vai pegar a sua Bíblia e bater em algum capetinha baixo escalão aí com a sua Bíblia. Não, não é isso.
O que Paulo está falando aqui são coisas espirituais. Quando ele fala do cinturão da verdade, ele está dizendo, e esse cinto lá do soldado romano era o cinto aonde ele colocava todas as suas armas de guerra. Quem é o nosso cinto da verdade? Quem afirmou ser o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, para você estar cingido da verdade, você precisa estar revestido de Cristo. Revestido de Cristo é alguém que não se permite abalar pelas notícias do mundo, por esse mundo tenebroso e nem pela carnalidade. Pare de acreditar nesses fakes gospel. Óleo ungido, subir no monte, ir não sei aonde, fazer 7 dias disso, fazer 4 dias daquilo. Isso tudo é superstição. Tem gente que usa óleo para tudo que vai fazer. Eu vou ungir isso aqui porque Deus vai proteger. Não. Deus vai proteger porque Ele cerca tudo que é seu. A Bíblia afirma que nenhuma praga vai chegar na sua tenda, porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Não é o óleo que vai te proteger, não é ir ao monte que vai fazer Ele ouvir sua oração, não é guerrear com o inimigo que vai fazer você vencer carnalidade, mas é o seu posicionamento em Cristo. Aquilo que você está fazendo de superstição está gerando para você escravidão espiritual. Só funciona se o pastor ungir, só funciona se o pastor orar. Vou chamar fulano para abençoar meu local de trabalho. Quem mais seria a bênção perfeita para o lugar que você está do que você cheio de Deus e cheio da palavra de Deus? Por que você precisa de um terceiro para abençoar alguma coisa? Isso é superstição gospel. Então, o diabo, ele não teme um crente cheio de objetos, cheio de óleo ungido. Um diabo treme um crente firme na palavra. Um crente que sabe que ele é um inimigo derrotado. Então eu vou te fazer uma pergunta que talvez pareça constrangedora, mas necessária. Que guerra você vai fazer com um inimigo que já foi vencido? Que guerra você pode fazer com um inimigo que foi vencido pelo Cristo? Que poder você tem para vencer as hostes da maldade se elas realmente tivessem algum poderio sobre você que está em Jesus agora? Qual o poder nós tivemos para sair debaixo do jugo da escravidão antes de Cristo? Nenhum. Qual o poder os homens da velha aliança tiveram contra os inimigos que foram levantados, a não ser Deus os livrando e entregando o inimigo na mão deles? Nenhum. E a pergunta que eu faço para você: que guerra foi vencida sem que Deus entregasse o inimigo nas mãos? Nenhuma. Por que não? Porque não somos nós que fazemos a guerra ou vencemos a guerra. É Deus que venceu todas as guerras por nós, através de Jesus Cristo. Então não existe essa guerra espiritual? Não. Existe uma guerra, e Paulo vai falar dela, que é a carne contra o espírito. A sua carne é o seu maior inimigo. Nem é o diabo, porque o diabo já foi vencido por Jesus. Mas a sua carne é você que precisa vencer. Então, se você me pergunta, existe uma guerra espiritual? Existe. Qual? A carne contra o espírito. Mas não uma guerra contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo. Contra esses, o que vale então, Andréia? O nome de Jesus e o posicionamento em Cristo. Ficai firmes, permaneçam inabaláveis, resistam. Então a nossa guerra não é guerra de ir para a luta, é a guerra da resistência. É de permanecer naquilo que Jesus fez, naquilo que Ele falou e naquilo que Ele deixou escrito. E é isso que está escrito lá em João 8:32. E conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Mas para conhecer essa verdade, você precisa permanecer. Ser discípulo de Jesus e, acima de todas as coisas, estar certo de que Ele venceu e expôs publicamente ao escárnio o nosso inimigo, inimigo de nossas almas.
Não tem nada que você, crente, possa fazer contra os principados e as potestades no sentido de vencê-los. Você pode ficar firme, sair das ciladas, não aceitar as bandejas, rejeitar as setas enviadas, rejeitar os pensamentos errados, rejeitar a tentação. Esse é o seu papel. Agora a guerra, quem venceu foi Jesus.